Oi, seguividas! Quero dizer que eu estou contente por saber que dá para usar o filtro na live, porque eu tô com a minha cara cheia de rosácea. Então eu vou aparecer aqui bonita por causa do filtro. Fiquei feliz. Ah, e aprendi também colocar o nome aqui, quer ver? Daqui a pouco o Dr. Ó se chama. Tô ficando ninja nas lives. Olha, daqui a pouco ele tá entrando aqui, tá? Fiquei feliz demais saber que dá pra usar filtro, porque meu rosto, gente, tá terrible por causa da rosácea. O som tá bom, a luz tá boa, mandem coraçõezinhos, joinha, tá? Vocês têm que interagir, senão não tem graça não. Ó, quer ver? Aprendi. Viu que eu aprendi a fixar o nome aí, gente? Tô só esperando o doutor entrar, tá? Acabei de falar com ele no WhatsApp, vou controlar o tempo e ele vai fazer as explicações para nós sobre esse assunto que é tão importante pra gente, tá? Doutor Francisco Ossi, gente, ele é o médico que... Aí ele entrou, que fez as minhas duas últimas angioplastias. Foi o médico que eu fui lá em São Paulo. Ele é um dos pioneiros no tratamento endovascular. Ó, ele já me chamou. Então, vamos começar. Som, luz. Tudo bom? Ó, tá rodando. Aê! Tá me ouvindo? Eu tô. E você? Então tá bom. Então eu vou parar de gritar. Eu tenho E mania você? aqui em casa, a gente conversa gritando. Tô ouvindo também, direitinho. Ficou bem melhor. Eu tô tentando Aê, colocar mais longe. veio aí o jeito que fica melhor. Acho que eu vou ter que segurar mesmo. Não adianta. É, Pronto. não tem nada para colocar aí não? Pra É, tem, fixar? tem isso aqui, mas ele não põe em pé. Ah, entendi. Tá Hum. bão. Tô vendo aqui Gente, o que que eu arrumo. ah tá. Ó, a Elaine tá aí, ó. Eu já falei um pouquinho, né, doutor Oss, que eu te encontrei depois. Você quer ver uma coisa para você Não, colocar? não. Não, não. Não? Tô bem. Na minha busca, né, estudos e tudo para minha situação. E aqui, junto com o pessoal do Instagram, doutor, eu vejo que às vezes as pessoas não entendem, às vezes nem sabem que existe a possibilidade de intervenção para os casos de trombose, né, considerando tratamento endovascular, né, não só aquele tratamento convencional do anticoagulante. Então, para ajudar as pessoas que nunca ouviram falar e nem sabiam dessa possibilidade, queria que você explicasse um pouquinho, né, sobre a possibilidade, tanto na fase aguda como depois, que foi o meu caso. E aí, o tempo que a gente tiver, que eu vou tentar, não para não passar de uma hora, porque fica muito cansativo, uns 50 minutos, a gente vai nas perguntas, porque eu acho que explicando já vai atingir um pouco das perguntas. Tá bom. Combinado? Tá bem. Então vamos lá. Para o pessoal que nunca ouviu falar do tratamento endovascular, né? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem, só elas lembrarem do cateterismo cardíaco. Então, Uhum. quando a gente fala de cateterismo cardíaco, nada mais é do que o procedimento endovascular, só que para o coração.
Então, Uhum. todos aqueles procedimentos que a gente faz e que são muito parecidos com o cateterismo cardíaco, mas que, na verdade, é um cateterismo venoso ou arterial, é o procedimento endovascular para a parte periférica da nossa circulação. Então, você pode fazer um procedimento endovascular para uma artéria que está entupida na perna, que está entupida no Uhum. pescoço. Então, esse é o procedimento endovascular para o lado vermelho, para as artérias. Uhum. Nas veias, esses procedimentos apareceram, eu comecei a fazer em 92. Naquela época, muito pouca gente fazia esse tipo de procedimento para as veias. Tinha muita gente Uhum. fazendo nas artérias, Nas muita artérias. gente fazendo para o coração já, mas muito pouca gente fazendo para as veias. E de 92 para cá as coisas mudaram bastante, se desenvolveram e tudo mais, né? A tal Uhum. ponto, a tal ponto que hoje é muito difícil nos grandes centros, nos grandes hospitais, você ouvir falar de pessoas fazendo cirurgia aberta. Então, por exemplo, operar o Aham. coração, né? Então, eu vou operar o coração, fazer uma ponte de safena. Hoje, você praticamente não ouve ninguém falando mais disso. Para o lado tanto das artérias como das veias, isso também está caminhando desse jeito. Hoje é muito Uhum. difícil você ouvir um cirurgião vascular falar que levou um paciente para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia aberta para consertar uma artéria. E Uhum. para as veias, como é um procedimento que começou há menos tempo, essa mesma parte de você consertar uma veia, de você recanalizar uma veia, de você desobstruir uma veia, né, que está entupida por conta de uma trombose, ainda é um procedimento que os nossos amigos, os nossos colegas cirurgiões vasculares, muitos ainda estão na fase de aprendizado. Claro. Uhum. Os novos residentes, os novos cirurgiões vasculares que estão se formando agora, eles já têm uma ideia muito melhor do que seja isso, né? Aham. Então, eu acredito que daqui uns 5, 10 anos, o procedimento endovascular venoso vai estar no mesmo patamar de números que a parte arterial e que a parte Arterial. cardíaca. Então, o Uhum. que a gente vê hoje? A gente vê ainda muito cirurgião vascular com a educação que recebeu há 15 anos atrás, quando fez a residência. E Aham. nessa época, qual era o tratamento da trombose venosa? Era colocar na Elevação das cama. pernas Isso, você sabe e muito bem qual é. anticoagulante. É o que eu É, tive, felizmente. então, era isso aí. Então, fica na cama, perna elevada, dá o anticoagulante e põe a meia elástica na hora da alta do hospital e vai para casa e torce para que o Tchau e benção. organismo... nessa base. E torce para que o organismo dissolva aquele coágulo, recanalize a veia, seja lá do jeito que for, né, bem ou mal, total Uhum. ou incompletamente, e daí você vai conviver com a perna daquele jeito que a gente chama de síndrome pós-trombótica para o resto da vida. Uhum. Qual é a boa parte dessa história, né? É que esses procedimentos endovasculares venosos, eles podem ser feitos tanto na trombose logo depois que ela acontece, e aí o resultado vai ser muito bom. A gente Uhum. tem taxas de recanalização das veias na fase aguda da doença que beiram os 100%, bate os Uhum. 96%. Aham. E o tratamento da trombose na fase crônica, a gente consegue colocar o stent, a gente consegue abrir a veia, mas com uma taxa que hoje está por volta de 90%. Então, Uhum. existe ainda uma faixa de pacientes de 10% que a gente não consegue tratar completamente, ou a própria veia do paciente você tem uma dificuldade muito grande para atravessar a trombose, porque o coágulo dentro da veia, depois de um tempo, ela se transforma numa cicatriz,
E é como se fosse uma pedra, né? Então, hoje eu acho que a grande fronteira desse procedimento é encontrar o material, o catéter, né, o material que a gente usa durante a cirurgia, que consiga atravessar essa rocha que se forma dentro da veia, e daí a gente consegue chegar no 100% de tratamento. Então, doutor, e aí, além da possibilidade de atravessar essa cicatriz, né, essa coisa que forma depois que a trombose já está antiga, né, porque quando a gente vai fazer, quando eu fui fazer o procedimento, eu estudei duas formas, né, que seria do balão e com a colocação do stent. E aí, explica essa diferença para... São fases diferentes do mesmo procedimento. Isso. Então vamos lá. Então, você está com a trombose na perna, né? A veia entupida na perna. A gente vai para o centro cirúrgico, para a sala de angiografia, onde tem aquela mesa com aquele equipamento de raio-x que atravessa a gente com o raio-x e faz o médico enxergar por dentro da sua perna, lá no monitor, na televisão, aonde está a tua veia, aonde ela está entupida e como é que a gente faz para chegar lá. Então, como é que se faz esse procedimento? A gente faz uma punção da veia, por essa punção, por essa agulha, a gente passa um fiozinho, o fio guia, que vai navegar dentro da veia até o ponto da obstrução. Daí, através da técnica, você atravessa essa obstrução com o fio guia e em cima desse fio guia é que vão correr os outros catéteres. Então, quando você falou da angioplastia, a primeira parte do procedimento é colocar esse catéter que tem um balãozinho na ponta, né, um balão inflável. Pensa numa bexiga inflável na ponta de um catéter. A gente coloca esse balão exatamente no lugar onde está obstruído e infla o balão e ele vai abrir a obstrução para deixá-la mais larga. Aí tira o balão e daí a gente vai colocar o stent, que é um canudinho de metal que a gente coloca nessa região exatamente para manter a veia aberta depois por tempo indefinido. Então a gente tem pacientes com 23 anos de colocação do stent, que ele está lá bonitinho, abrindo a veia e deixando o sangue passar livremente. Então, a angioplastia e a colocação do stent são fases diferentes do mesmo procedimento, do mesmo tratamento. Então, não existe, por exemplo, um procedimento que só vai com balão, sem colocar o stent? Na veia, muito raramente, porque ao longo desses anos, o que a gente descobriu? Que além dessa parede da veia estar com essa cicatriz, que é muito dura, você coloca o balão, você abre a veia, mas logo depois que você tira o balão, a veia fecha de novo. Entendi. Então, você tem que colocar o stent lá dentro exatamente para manter ela aberta. Eu costumo explicar para os pacientes que o que é o stent? Ele é mais ou menos como se fosse a estrutura de um túnel. Então, quando você cavoca o túnel, você abre o túnel e você coloca aquela estrutura de arame para colocar o concreto, né, para manter o túnel aberto. O stent é exatamente essa mesma coisa, é a estrutura que a gente abre a veia, coloca ele lá dentro e mantém a veia aberta por anos e anos e anos para recuperar a circulação do paciente. Entendi. Então, duas coisas que a gente tem que fixar, viu, seguividas, né, que é o pessoal que segue, é que existe, então, essa diferença do procedimento para a artéria e para a veia, né, que a da parte arterial está mais avançada e é mais comum, né, que a venosa já tem um movimento, né, que começou com um doutor, assim, que foi um dos pioneiros, que ajudou nesse processo e que tem as particularidades, porque a artéria e veia são diferentes, Totalmente. né? Então,
e aí a gente vai seguir falando para as pessoas conseguirem entender essa diferença da veia, né? Considerando as perguntas que vieram e para depois não confundir, porque senão depois confunde, vira uma bagunça. A gente fala de novo. Uhum. Aí, teria como explicar um pouquinho sobre o tipo de stent usado para esses casos? Olha, na verdade, quando nós começamos a fazer esses procedimentos, os stents que nós usávamos eram exatamente os mesmos que são usados nas artérias. Porque a base da tecnologia do stent, ela é a mesma, tanto para a artéria ou para a veia, no sentido disso que eu te expliquei, de ser uma estrutura que vai manter ou a artéria ou a veia abertas para o sangue passar livremente lá. O que mudou? A indústria, ela passou a ver o procedimento endovascular venoso também como um novo campo de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de materiais. Então, há alguns anos já, eu tenho viajado para os Estados Unidos para participar de reuniões que a indústria convida alguns médicos do mundo para dar opinião sobre os protótipos, né, as invenções, os materiais que eles estão desenvolvendo. E nos últimos anos, o que a gente tem visto é que a indústria tem se dedicado muito a desenvolver stents específicos para usar dentro das veias. Né? Então, hoje a gente tem um material melhor para usar para os procedimentos venosos, porque eles foram estudados e desenvolvidos exatamente para serem usados em veias e não uma adaptação do que era arterial para o venoso. Mas, assim, do ponto de vista de conceito do stent, eles são extremamente parecidos. Eles são muito parecidos na estrutura, no material utilizado, na maneira de colocar e tudo mais, mas eles têm algumas peculiaridades, como, por exemplo, o diâmetro, né? O diâmetro da veia é muito maior do que da artéria, então eles estão fabricando stents com diâmetros maiores, mais longos. Então, é uma adaptação da indústria para um campo que estava totalmente abandonado, que estava totalmente esquecido, mas que agora está se desenvolvendo. Então, a percepção da gente é que daqui a alguns anos não vai mais haver um cirurgião vascular atendendo uma pessoa com trombose e falando para ela ficar com a perna para cima, tomar anticoagulante, usar meia e, como você disse, tchau e bem. Né? Então, doutor, vão ser pacientes que, assim que chegarem no pronto-socorro com uma trombose, eles vão ser levados para o centro cirúrgico. Amém. Vão ser tratados. Essa é a nossa perspectiva. Assim como, só para terminar, a gente, quando eu fiz residência, a quantidade de amputações de perna que a gente fazia nas pessoas porque estavam com a artéria entupida era enorme, né? Era assim, muito comum uma amputação. E hoje é muito raro uma amputação, por causa dessa evolução que a gente teve. Isso é muito bom, é louvável, e ter profissionais assim, igual você, que se dedicam a estudar algo que para além do que está estabelecido. Por exemplo, se permanecesse com o olhar voltado só para as artérias, nunca iriam abrir as nossas veias. Não, se fosse depender do que acontecia há 10 anos atrás, a gente estaria parado no tempo em relação ao tratamento da trombose. É muito bom. Então vamos para as perguntinhas. Quando eles falam de usar o stent, uma das perguntas foi o risco da retrombose, de ter outra trombose, né? A pessoa perguntou aqui, mas o risco de trombose não é maior? Porque por causa de alguns casos de insucesso, né? O insucesso, né, a falha do procedimento, ele tem duas bases muito claras.
Uhum. Uma é um erro na técnica, então não é legal falar isso, mas existe, né? O médico que ainda não tem a experiência necessária para fazer um procedimento endovascular venoso. Eu tive que aprender, todo mundo tem que aprender, né? Existe a curva de aprendizado, todo mundo passa por isso. Eu Andar de passei nessa bicicleta. curva aí, viu? Então. Eu fui vítima da curva. Então, qual é o grande negócio? É o médico, o cirurgião vascular que quer fazer procedimento endovascular venoso, aprender com quem sabe. Se especializar. E não sair fazendo porque acha que mexer com veia é fácil e é tranquilo. Isso eu falo há muitos anos, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o porquê. É exatamente como você falou, artéria e veia são dois mundos completamente diferentes, né? Então, o médico, o cirurgião vascular, ele pode ser maravilhoso, excelente, o melhor cirurgião endovascular arterial. Isso não significa que ele vai saber fazer um procedimento venoso. E daí, uma das causas de insucesso é exatamente isso. Ele se sentir... É mais ou menos como andar de moto, né? Você aprende a andar de moto, você compra a sua moto, no começo você tem medo, aí você perde o medo, sai voando por aí, cai e se estrepa inteiro, se arrebenta inteiro e ponto final. Exatamente. É o que acontece. Então, só que aí você vai, nesse caso, vai estrepar o outro. Pois é. Mas eu acho assim que para o cirurgião vascular, existe uma grande satisfação quando você consegue fazer um procedimento e ajudar a pessoa a longo prazo. Então, pode ter certeza que quando acontece alguma coisa desse tipo com um cirurgião vascular, ele não fica feliz. O importante é aprender com os erros, né? Exatamente. Então, voltando para a pergunta, uma das causas da retrombose e do insucesso no procedimento é a inexperiência, a falta de conhecimento, a falta de treinamento. Então, é uma falha da técnica. Imperícia. Não é por aí. Eu não quero acreditar que exista esse tipo de gente fazendo esse tipo de procedimento. Eu tô enchendo o saco. A outra causa é... aí entra na parte do paciente. Então, pacientes que têm trombofilias muito graves e que precisam ficar anticoagulados e muito bem anticoagulados e não ficam. E não ficam assim. Aí entra um monte de coisa, né? Não ficam porque resolvem parar de tomar o anticoagulante, não obedecem às orientações do pós-operatório, que é não voltar para a academia logo de saída, não ficar fazendo esforço com a perna, entendeu? Existem diversas coisas, mas também existe a questão, principalmente, da anticoagulação, mesmo com um procedimento muito bem feito, da anticoagulação no pós-operatório, que é muito importante, porque o organismo passa por um período de readaptação, de aprendizado de uma nova circulação com stent lá dentro. Então, se a gente não dá a chance para o organismo se acostumar com essa nova situação, o risco de retrombose aumenta também. Não, então, é importante falar da gente, paciente, porque sempre eu falo aqui pro pessoal que a gente é corresponsável em qualquer situação, que a gente não pode só delegar, né, cada um tem sua parcela de contribuição, de conhecimento e de ajuda nesse processo para dar certo. Eu sempre falo isso aqui, que é importante... O que é importante a gente ter em mente? Que o procedimento endovascular ele é muito mais seguro e muito mais eficaz do que a cirurgia aberta. Então, quando a pessoa sai do hospital só com um cortinho atrás do joelho... Banaliza, né? Parece que o procedimento foi assim, a coisa mais tranquila da face da Terra, que foi o negócio mais simples do mundo, quando, na verdade, não é. Né? Exatamente. Então, é um procedimento de alta complexidade. Então,
a participação do paciente antes, durante e depois do tratamento é tão importante quanto a mão do médico, né? Isso, maravilhoso. Então, o que eu falo para os pacientes quando a gente vai fazer? Que nós dois estamos entrando no carrinho da frente de uma montanha-russa. E a gente vai junto nessa, né? Para cima e para baixo, juntos. Então, a gente tem que estar junto desde o começo. Eu tenho que sentir muita firmeza no paciente para a gente internar e fazer o procedimento. Porque se ele não tem consciência do que vai acontecer, aí a possibilidade de complicar aumenta muito. Exatamente. Muito bom, isso é muito bom. Então, falando que você falou da importância, né, da anticoagulação. E uma das dúvidas que surgiu, essa foi dúvida de várias pessoas, é sobre a anticoagulação contínua para o resto da vida. Se fazendo esse procedimento, colocando stent, se tem essa necessidade? É assim, para quem está tá junto com a gente aqui e já teve uma trombose, certamente já ouviu falar das alterações do sangue que a gente chama de trombofilia, né? Que são alterações nos componentes do sangue, não na veia em si, e que aumentam o risco de trombose. Então, depois que você faz o tratamento da parte mecânica, que é abrir a veia e manter ela aberta, você tem que tratar a parte química da trombose, que é a alteração do sangue. Aí para esses pacientes que a gente fez o diagnóstico de trombofilia, a maior segurança para todo mundo é que ele se mantenha anticoagulado para o resto da vida. Não existe um consenso, não existe um protocolo mundial que tenha a certeza absoluta de como proceder com os anticoagulantes nos pacientes com trombose, né? Então, existem diversos trabalhos na literatura, e se você for juntar todos, você vai ver que se você pegar 100 trabalhos terão opiniões diferentes, né? Existem alguns consensos assim de pacientes com trombose venosa aguda que são tratados e a recuperação é de 100% da circulação e que não tem nenhum tipo de alteração sanguínea, você vai manter ele anticoagulado por 3 meses e depois para com o anticoagulante. Isso é uma colocação assim, empírica. É uma colocação que, ao longo desses anos, os médicos foram acumulando casos e casos e casos e casos e tentando tirar o anticoagulante. Lógico, ninguém quer ficar tomando o anticoagulante direto. Assim como o diabético não quer tomar insulina o resto da vida e o hipertenso não quer tomar o antihipertensivo pelo resto da vida. Mas, se for este o caso, de manter a tua perna bem, né, e você evitar uma nova trombose e poder ter uma vida muito próxima do normal, tomando um comprimido de anticoagulante por dia, eu, sinceramente, para mim, eu não tenho muito o que pensar, não. Nem eu. Pois é. Então, feito o diagnóstico das trombofilias, eu acho que não existe mais nenhuma dúvida que é mais seguro, é melhor para a pessoa se manter anticoagulada a vida inteira. Foi o meu caso, né? Que tem a trombofilia e tudo. Então. E juntando esses fatores, né? E como a gente ia falar do tratamento endovascular, queria que falasse um pouquinho das síndromes compressivas, né? Que tem os dois nomes lá diferentes, May-Turner e Cockett. Porque muita gente perguntou, né? Sobre essa questão, porque quando pensa nessa síndrome, geralmente, às vezes, pensa no stent, né? Sim. Com ou sem trombose? Não. As síndromes compressivas são como o nome diz, né? A compressão da veia, e essa compressão, ela pode ser por qualquer estrutura fora da veia.
Uhum. As que têm os dois nomes, o May Turner e o Cockett, que na realidade é a mesma alteração, só que descrita por uma dupla de alemães, que é o May e o Turner, Ah, é. e um americano que é o Cockett, o Thomas Cockett. Mas eles descreveram a mesma alteração, que é a compressão da veia por uma artéria que cruza por cima dela, Uhum. só que descreveu ela com trombose e o outro descreveu sem trombose. Mas o Ai, que então. acontece? Você tendo a compressão mecânica, né, a artéria espremendo a veia contra o osso lá atrás da coluna, existe uma dificuldade muito grande do sangue passar por ali. E é exatamente por essa compressão, dessa dificuldade do sangue passar, é que algumas das pessoas com essa alteração acabam evoluindo com uma trombose. Então, a Uhum. trombose venosa é uma complicação da compressão. Então, Uhum. quando você tem a oportunidade e a sorte de identificar a compressão antes da trombose, você trata a compressão, você vai colocar o stent do mesmo jeito, porque você tem que abrir a veia e manter ela aberta, né? Então Só que tem essa indicação. tem a indicação de tratar com certeza, né? É a mesma coisa, só que eu estou pegando um paciente numa fase muito mais tranquila antes da Hum. trombose. E daí qual é a grande vantagem? Você trata o problema, você alivia os sintomas e as queixas que ela tem na perna e evita a trombose. Entendi. Entendeu? Então, o stent, ele é um fator de trombose? Ele é naquelas situações que a gente falou de mau uso da técnica, né? Uhum. De um procedimento mal feito. Mas um stent bem colocado, é como eu falei, eu tenho um paciente em Portugal com 23 anos de colocação, ele tem 17 stents no corpo. Nossa E Senhora. está tudo lá, funcionando bonitinho, aberto, e ele tinha 2 úlceras na perna e hoje ele anda 40 quilômetros de bicicleta todos os dias, porque eu mantenho contato com ele. Ele é o meu recorde Aham. de stents, né? Com E certeza. Quantos? 17? 17 stents 17. no corpo. Porque a trombose dele pegava as 2 pernas, pegava a veia cava e ia até pertinho do coração dele. Então, mas é daqueles casos assim, né, que a gente gosta Qual que é a de... idade? Pode falar? Ele? É. O Carlos hoje, 23, não, eu tô com 57, ele deve estar com 55, não, peraí. Nossa. Não, ele tem menos que eu. Entre 50 e 55 anos. Ele é novo. Quando ele veio, Nossa, é bom saber essas coisas. é, quando ele veio, não, peraí, 23 anos ele veio, ele tinha 19, vamos fazer as contas, 23, 33, 40 e poucos anos ele tá. É porque assim, eu lembro até da história dele, ele foi numa festa com 19 anos e ele bebeu para burro lá em Portugal e ele acordou no dia seguinte na praça lá em Portugal com as 2 pernas inchadas, então ele dormiu bêbado e acordou trombosado. E daí a gente tratou e ele está com os stents funcionando até hoje. Nossa. Aí, viu, gente? Isso Então, é assim, bom a gente saber. o stent, a gente tem que considerar ele como um corpo estranho no corpo, mas é um corpo estranho para ajudar, não para atrapalhar. Uhum, uhum. É, muito bom. Eu fico com medo porque a gente vai envelhecendo. Eu tenho 32, vai fazer quase 10 anos que eu tive a trombose. E a gente pensa que vai. Pensa não, né? Acontece. Processo de envelhecimento natural, o corpo vai diminuindo a potencialidade, as coisas, né? E a gente sabe que às vezes o prognóstico não é tão favorável. Mas aí me anima com esses 17 stents aí. Não, o seu caso e alguns casos, Thalita, entram naqueles da dificuldade por ainda não ter aparecido o material exato, sabe? Aham. Então, você sabe que você está na mira da gente consertar a tua perna, mas na hora que eu tiver o catéter
certo para o teu problema. Não, eu tô brincando, mas é porque realmente é bom. Me aguarde. Tô me aguarde. firme. É muito bom. Aqui, mas tem outras perguntas, mas já foi respondido. Mas eu vou falar porque a menina perguntou se pode ser realizado em trombose antiga. Então é aquilo Com certeza. que a gente diz. Eu estou terminando um capítulo de um livro para um amigo meu sobre o tratamento endovascular e, na realidade, eu fui fazer o levantamento dos meus casos e, na verdade, a quantidade de pacientes depois da trombose é 3 vezes maior do que os pacientes com trombose venosa aguda. Aí. Entendeu? Por quê? Né? Porque é muito complicado você conseguir pegar o paciente na fase aguda, agudíssima. E quando a gente fala fase Qual que é o aguda... Então, quando a gente fala na fase aguda da doença, a gente está falando de no máximo 3 semanas depois da trombose. Então, eu tenho que conseguir identificar esse paciente no pronto-socorro. E não é tão simples assim, né? Não. Porque... E eu tive um depoimento... pode falar. Não, porque esses pacientes, principalmente os que vêm me procurar, eles foram atendidos em outro estado, em outro hospital, né, em outra cidade, por outro médico. Então, quando ele já vem fora do momento ideal. Eu tive um depoimento aqui, doutor Oss, de uma menina, né, que me falou que conseguiu fazer o procedimento na fase aguda, mas teve dificuldade de liberação do convênio. Então, entra alguns fatores assim também. E aí, só que aí teve uma briga lá, ainda bem que, por isso que eu queria falar sobre o assunto, para instruir as pessoas, que a gente sabendo que existe o danado procedimento, é mais fácil, né, a gente buscar os recursos do jeito que for, cada um vai dar seu jeito. Mas, e aí ela me contou que ela começou a seguir a página e que ela ficou muito contente, porque é aquilo que você falou. Ela não teve, hoje em dia já tem um tempo que ela teve, ela praticamente não teve sequela, né? Ela tá zerada. Ela fala assim que nem parece que teve, né? Ela sabe que teve tudo, mas que ela leva a vida dela tão assim que... E aí eu falei, nossa, é muito bom saber disso e a gente espalhar isso para as pessoas buscarem, né, conhecimento, questionar. E ela falou da dificuldade financeira, mas conseguiu, entendeu? Se ela não soubesse que existia o procedimento, não ia nem questionar, né? Sim, não ia... A gente está entrando já numa nova era do conhecimento dos pacientes, né? Então, eu estou sentindo isso na pele. Os pacientes questionarem os médicos plantonistas do pronto-socorro, quando eles chegam lá e o diagnóstico de trombose é feito, eles perguntarem para o médico plantonista, que normalmente não é um cirurgião vascular, né? Do tipo de procedimento. Então, essa checada que eles dão no médico do pronto-socorro é importante porque a gente ganha exatamente esse tempo e essa chance de tratar nesse momento. Sobre a autorização, Thalita, é importante a gente falar que quando o paciente está na fase aguda da trombose, ela é considerada uma emergência. Então, eu não preciso pedir autorização pro convênio para fazer o procedimento, entendeu? Entendi. Da hora que o paciente chega no pronto-socorro e me chamam, eu tenho uma janela de 24 horas para fazer o procedimento como emergência, como se fosse um infarto, né, do coração. Sem precisar pedir autorização para ninguém. Aí, lógico, né? Existe a responsabilidade do médico. Eu não vou fazer isso sem precisar. Mas, exatamente. Por lei, hoje, já é considerada a trombose venosa para finalidade de tratamento como uma emergência na hora que chega no pronto-socorro. Agora, veja só como é que as coisas são, né? Você tem que ter esse tipo de coisa na cabeça. O paciente chegou no pronto-socorro, trombose venosa aguda.
internou, foi para a UTI do hospital e me chamam 26 horas depois, já não é mais emergência. Entendeu? Entendi. Tem que ser Entendi. dentro das 24 horas. Depois disso, aí já Entendi. legalmente Já eu não... também tô impedido. Exatamente, porque a gente sabe dos percalços aí todo A nesse... legislação que eu acho, né, que no Brasil ela precisa ser revista, reescrita, porque tem, pra você ter uma ideia, os códigos que a gente usa da Associação Médica Brasileira, eles são de 2000, do ano de 2000, eles têm 20 anos de história e ainda não foram revisados. Então, Pois tá é. como é, né? Aí vai ficar para depois da Covid, tá? Tô zoando. Não tem esperança de acontecer agora, não. Não, aí entra naquilo que você falou, né? De procurar o advogado, de brigar, Eu etc, sei. etc, quando não precisaria. É porque eu tenho que rir para não chorar, mas Ah, mas é muito bom a gente falar sobre isso, porque eu soube disso tudo depois que já estava pipocado. E minha intenção aqui com o vídeo trombose é justamente levar esse conhecimento para as pessoas, porque isso vai ajudar sim, quantas, né? sim. Essa é a ideia. E agora, só para a gente finalizar, porque eu quase não leio sobre isso, mas eu acho que deve ser considerado também. Se puder falar sobre o filtro de veia cava permanente, é um tratamento endovascular? Não entendi a pergunta. Repete. Filtro de veia cava Ah, permanente é um tratamento endovascular? você coloca o filtro através da punção na veia com o catéterzinho, que o filtro vai montado dentro desse catéter e você libera dentro da veia cava para ele passar a filtrar o sangue e evitar que os coágulos que eventualmente se desprendam da perna irem parar no pulmão e causar embolia pulmonar. Uhum. Aqui tem muita gente que relata a embolia, então por isso que eu estou perguntando do filtro da veia cava, que onde eu vi uma fotinha, parece um guarda-chuvinha, né? É um Fica guarda-chuva. assim, né? E aí, com relação à anticoagulação, o raciocínio é semelhante ao do stent ou não? Do filtro? É. O filtro, ele inclusive é indicado para pacientes que não podem ser anticoagulados. Então, quando você tem um paciente que teve uma trombose venosa e que tem um risco muito grande de ter uma embolia pulmonar e tem alguma contraindicação para ser anticoagulado, então, por exemplo, uma grande cirurgia, um sangramento cerebral, uma neoplasia, um câncer, alguma coisa que impeça de usar o anticoagulante, mas que tenha um risco de ter embolia pulmonar, a gente indica a colocação do filtro. E é permanente também. Hoje os filtros de veia cava, a tendência é que esse filtro seja temporário. Então, você coloca o filtro, ele vai ser usado enquanto houver o risco de ter uma embolia pulmonar, e daí, a partir do momento que a contraindicação da anticoagulação desaparece, você tira o filtro e anticoagula o paciente. Uhum. O stent não é isso. Ele é colocado e não tira, né? Não. Stent, uma vez colocado, vai com você pro resto da vida. Porque quando eu converso com as pessoas, falam assim, eu tenho um stent obstruído. Tira! Fala desse jeito assim pra mim. Como se fosse assim. Por que não tira o negócio? Então aí, gente, é bom a gente entender, né? Não, o stent colocado, você não tira. O que existe, por exemplo, no teu caso, né? Que foi o procedimento que eu fiz com alguma das nossas amigas aqui do coisa. Que foi desobstruir o stent e colocar um stent por dentro do stent. Do outro stent. Então você tem um stent por dentro do outro, porque o outro não pode ser tirado. Então você coloca
o stent por dentro para abrir de novo a veia e manter ela aberta, mas com um stent novinho em folha. Uhum. Doutor, aqui a moça perguntou como que se sabe que o paciente corre risco de embolia depois da TVP? Como é que o paciente... Como que os médicos sabem que o paciente corre risco de embolia depois da TVP? A gente sabe que ele tem o risco, primeiro, pela localização da trombose. Segundo, porque existem coágulos dentro da veia que eles ficam livres lá dentro, eles ficam sambando dentro da veia, e esse coágulo dançando dentro da veia, ele fica batendo de um lado e do outro da veia e soltando pedacinhos que vão parar no pulmão. Então, nesses casos, a gente já sabe que o risco de ter uma embolia é muito alto. Muito alto. Entendi. Para a gente finalizar, eu quero agradecer o pessoal. Olha que eu estava olhando aqui em cima, doutor, a gente estamos com 40 participantes, isso é muito bom, porque para falar de um assunto desse, nesse horário, é muito bom, eu fico super contente do interesse das pessoas. Quero mencionar aqui a Yara, pediu para você mandar um beijo para ela. Um beijo, Yara Valesca. Espero que você esteja me obedecendo e fazendo tudo que eu falei para você fazer, para não ter que voltar aqui de novo, porque ela é das foguetas. Ela leva tombo, né, doutor? Não, ela não me obedece em nada, ela não faz nada do que eu falo e depois fica chorando as pitangas para mim aqui. Então, ela é rebelde. Bom falar em público para ela tomar jeito na vida, tomar prumo na vida. E eu tô mencionando a Yara, tem a Elaine também, mas assim, o tanto que eu fico feliz com essa questão de usar o Instagram, essa ferramenta, porque eu conheci as meninas através do Instagram, tive a oportunidade de falar, né, do que eu vivenciei e que elas puderam, né, chegar aí a São Paulo para tratar, te conhecer, e a nossa admiração, viu? A gente conversa nos bastidores, né, sobre o Dr. Ossi, e a gente fala, e nós três, assim, por exemplo, somos fã de carteirinha, e eu tenho certeza que o pessoal aqui que segue, que acompanha, que tem esse sofrimento, né, doutor, porque é uma luta, né, minha vida, você falou da montanha-russa, e exatamente depois que eu tive a trombose, foi um loop, né? 23 anos, tô com 32 e minha vida teve uma transformação imensa por causa disso. Tanto é que eu tô aqui agora. Talvez eu estaria falando de make, de outras coisas, mas eu tô falando de trombose. Mas você fala de meia elástica coloridinha, com coraçãozinho. Mas é o que eu tenho que cuidar da cabeça. Eu sou psicóloga. Se não tiver essas coisas, doutor, a gente não dá conta. Né? É verdade. Não, se a gente não pós-trombótica, dependendo do nível de atividade da pessoa, ela vai atrapalhar muito, muito, muito mesmo. E você pega pacientes no consultório, principalmente aqueles que chegam com aquele monte de exame debaixo do braço, né? Que já passou em 5, 6, 7, 8, 10 médicos diferentes. A gente sabe qual é o grau de ansiedade, de sofrimento e busca. Então, exatamente isso, doutor. Então, e ao longo de 5, 10, 15 anos, você tem ideia de quanto isso atrapalha, né? E eu tenho, né? Porque eu vou fazer, já vai completar 10 anos. Então, por isso que eu queria te agradecer, né? Todo esse carinho, essa disponibilidade, porque eu falo com as meninas, eu falo, gente, participe, porque é algo importante, né? A gente conhecer um profissional, se dispor a falar, a conversar abertamente, porque é praticamente uma aula, né? E a gente poder juntas e buscando um novo rumo para esse tratamento. Porque do mesmo jeito que aconteceu o negócio lá com a artéria e olhou para a veia, a gente, com a necessidade de cada um, porque aqui agora, doutor, é o Brasil inteiro, né, conversando sobre o assunto. Então, cada caso vai despertando mais assim, esse caso é diferente, então o que eu posso fazer?
E assim a Sim, gente vai avançando, né, no sim. conhecimento. Não, mudou muito, Thalita. Mudou de quando eu comecei a fazer para hoje. São Uhum. dois momentos totalmente diferentes, inclusive na minha Sim. vida. É Uhum. muito legal. É muito legal quando a gente tem a chance de poder abrir esse assunto para que as pessoas tenham consciência mesmo do que é possível fazer. Uhum. É. Bem Então, legal. brigadão, que a gente já vai dar quase 1 hora. Passa rápido, né? Muito. Brigadão. E a gente vai ter 1000 assuntos ainda para a gente conversar. Com certeza nos veremos novamente por aqui. As vidas também, o pessoal segue vidas, porque tem homem, eles brigam comigo porque eu só falo de mulher, mas que tem homem que segue também. E obrigada, viu, doutor, pela Imagina. disponibilidade, pelo Toda... e-book, viu, gente? Ele que revisou o e-book, eu não fico aqui falando abobrinha sem ter alguém me ajudando. Então, ele que revisou e a gente quer organizar ainda muito mais material para a gente estudar sobre o assunto, tá bom? Tô aqui. Estamos aqui. Estamos juntos. Então tá. Brigadão, viu, doutor? E a gente Obrigado. continua com um próximo tempo que a gente vai ainda descobrir. Eu já tenho uma lista aqui, eu sei que também tem, mas a gente vai marcar outra data, tá bom? Vamos embora. Brigadão. Boa noite, Obrigado, viu? gente. Tchau, Tchau. Seguividas. Bom jantar para todo mundo. Tá bom. Tchau, Tchau. doutor. Tchau.